Olá, esperando a minha convidada aqui. Vamos começar a nossa live. Esperar a Paula, que vai participar. Boa noite a todos. Tem que usar óculos, senão eu não enxergo. Estamos aguardando aqui a nossa convidada. Vamos hoje falar sobre meditação mindfulness e contar um pouco do nosso curso, entrar nos detalhes. E o pessoal aí pode ir chegando, pode fazer. Vamos fazer. Bruno, boa noite, Bruno, Brasília. Brunão entrou aí, maravilha. Fernanda, Rosana. Só tá faltando. Tudo jóia, pessoal? Prazer vê-los. Boa noite, Bruno. Fico feliz que você está aqui, cara. Muito bom. Como é que tá Brasília aí? Quente? Bruno está em Brasília. Rosana em São Paulo. Que maravilha que é a tecnologia, né? Vamos aguardando aqui a Paula, que não chega. Então é isso, gente. Hoje nós vamos falar um pouco do curso que nós estamos abrindo. Eu já dei muito curso mais particular, né? Agora eu estou abrindo um curso para um grupo, né? Fazer um grupo, mais pessoas e aproveitar a tecnologia. E a gente pode viajar por esse Brasilzão aqui, né? Então é muito legal isso. Aproveitar a tecnologia. Fernanda. Então é isso aí, gente. Vamos agradecendo aqueles que estão nos assistindo. Estou só aguardando a Paula aqui. A gente vai falar um pouco deixa eu ver se a Paula já chegou. Paula deve estar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre meditação. Meditação mindfulness, né? É aqui. Aí, Paula entrou. Cheguei, demorou um pouquinho para aparecer para mim. Ah, então é porque você está longe, está nas Minas Gerais. Tudo jóia, Paula? Tá ruim a sua, tá ruim a sua conexão. Deu uma travadinha, Paula. A Paula é ela que está. Paula saiu. Vamos aguardar a Paula novamente. Acho que caiu o sinal dela. A Paula é que faz está fazendo um trabalho com a gente aqui de divulgação e tudo mais. Então tá dando uma força para. Opa, vamos lá.
Eu não sei. Eu vi aqui. Opa, vamos ver se agora dá certo. Troquei a internet, agora vai. Opa, aí sim. Trabalhar com mídias sociais e ter problema com a internet não dá, né? Aí é complicado, né? Aí não Tudo, dá, né, André? tudo jóia. Como é que tá a terrinha aí? Tá quente? Quente. Graças a Deus tá quente. Friozão Acabou? agora acabou. É, tá. Isso é Vamos lá muito bom. começar? Vamos, porque muita gente precisa saber desse curso maravilhoso que tá chegando, né? André, eu E, separei algumas perguntas aqui, mas tá, inicialmente eu queria saber um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua formação com a meditação. tá. Como eu tenho falado, né? Eu pratico meditação Vipassana. É uma meditação, não é essa que eu vou ensinar. A meditação Vipassana eu não posso ensinar por uma série de coisas que não compensa a gente entrar em detalhes. Entendi. E esta meditação eu pratico meditação Vipassana há mais de 25 anos. Participo Bastante tempo. de, eu participo de retiro todos os anos, eu vou para retiro de 10 dias. Aí vocês É um, ficam 10 dias meditando? sim, 10 Gente, eu não dias consigo meditar 5 minutos. Imagina 10 dias assim de a tempo. gente fica 10 dias em silêncio. Você só fala se você tiver algum problema, alguma dúvida que você tem, mas isso aí tem hora, né? Entendi. E é uma vida de monge. Levanta 4 horas da manhã e vai dormir 9h30 da noite. Nossa. É E esse bem, tempo todo só meditando. só meditar. É assim, a gente começa de manhã, tem os cânticos, aquela coisa toda, e depois a última meditação em grupo, ela é às 7 horas, das 6 às 7, se não estou enganado. E depois tem a parte teórica. Você pratica o dia todo e à noite tem a parte teórica. Aliás, isso é uma coisa importante. No nosso curso, além da prática, nós vamos ter a aula teórica, que é muito importante, porque a pessoa que está meditando, ela tem que saber por que ela está meditando, Sim. né? Então, essa é a vantagem do curso, porque vai ser um curso online. Então dá para todo mundo fazer de qualquer lugar do Brasil. Sim, qualquer lugar do Brasil. E é legal que quando você faz em grupo, a gente faz compartilha, né, as experiências, né? Cada um tem uma sensação. Então é muito legal isso. Eu gosto O, bastante de tudo fazer em grupo, porque a gente aprende com as nossas experiências e com a experiência do outro, né? Eu acho ah, bem é, bacana isso. é muito enriquecedor, né? Para Eu você ter gosto uma muito. ideia, no centro de meditação, a gente tem mais ou menos umas 100 pessoas. Sim. 50 mulheres, 50 homens. Mas é tudo Uhum. separado. Ah, Então, fazem grupos separados. eu estou misturando as bolas aqui, o curso com a minha Não, mas prática. não tem problema, porque assim, sempre um assunto vai puxar o outro, né? Mas voltando Sim, lá para o ponto inicial, 25 anos agrega muita experiência, né, André? bastante, bastante. Então A tem gente realmente teve. muito a contribuir. é, a meditação, ela foi um divisor de água na minha vida, sabe? Porque você, você se. Eu sou formado em psicanálise, Uhum. né? E por que eu quero, todos os meus pacientes, eu proponho prática da meditação. Aquele que quer praticar, eu ensino, né? Entendi. E inclusive o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, foi meditação para um paciente com crise de ansiedade.
Olha, E a gente isso é teve um tão resultado. importante. E as crises de ansiedade, a gente vai chegar que tem perguntas aqui sobre elas também. Mas Uhum. crise de ansiedade é uma coisa que tá dominando. Dominando. Inclusive, assim, já fica aqui, né? Os adolescentes. Os adolescentes vão poder participar do curso? Ou tem que ter Claro, acima claro. de 18? Não, não, pode. Eu acredito que acima de 16, 17 anos não tem problema, não. Porque, André, o que eu tô vendo de adolescente tendo crises de ansiedade tá, assim, muito forte. Mas eu queria que você Ah, explicasse um pouquinho pra gente agora o que é hum. a meditação mindful. Então, meditação, meditação é milenar, né? Antes do Buda já existia meditação e, e já era conhecido. A meditação, a mindfulness, ela veio, teve um médico, um expoente, não é médico, não, desculpa, é um biólogo, é o John Kabat-Zinn. Ele trouxe a meditação para o meio acadêmico e para a saúde. Então, ele tava fazendo um retiro de 10 dias e nesse retiro ele teve um insight. Ele falou, por que não levar a meditação para a clínica, né? Uhum. E aí ele fez uma proposta para os amigos. Eu estou resumindo aqui bem isso aí, essa história. Ele fez uma proposta para os amigos dele, isso tudo nos Estados Unidos. Um, amigos que são médicos, né? E aí os amigos dele falaram, ó, como é que você vai ensinar meditação? Quem que vai é o louco de fazer meditação? Está doente, né? Aí ele falou, não, eu quero ensinar aquelas pessoas que têm dores crônicas, que não tem mais saída, o cara não tem remédio, não tem mais nada. E aí que foi a grande sacada. E a pessoa, ele chegou nos doentes, né? Chegou e falou, eu tenho uma proposta. Você quer fazer? Vamos fazer? Aí concordaram e foi um sucesso, tanto que todos os protocolos de meditação mindfulness, todos baseados, todos vieram colando em cima dele, que é o MBSR, que é diminuição de depressão através da meditação. Mais ou menos isso aí. Aham, entendi. Então, a meditação mindfulness que ele trouxe, ele definiu assim, eu não lembro de cabeça, mas ele definiu assim, é você estar consciente no momento presente, sem julgamento, né? Tá. O que seria esse sem julgamento? Ah, você fez uma pergunta muito legal. O que a gente mais faz na nossa vida é julgar. A gente está direto julgando. Ah, porque ele é assim, porque no assado. Ah, ela fez isso, ele fez aquilo. Ah, mas será que não vai ser? Então a gente está sempre julgando. O que Uhum. que a meditação faz? A meditação mindfulness. A gente vai trabalhar para a redução do julgamento, diminuir esse julgamento. Então a Bacana. pessoa, ó, o Du aí, Du, abração, meu amigo. Então, a Sheilinha, tá? E que legal, Sheilinha. Então, a grande sacada da meditação é a gente, com a prática, né? Você vai diminuindo a sua reatividade. Por que que acontece? A gente explode tudo A rápido, gente porque a gente reage, reage. né? A gente É, vive reagindo várias coisas no dia a dia. tanto que a pessoa que existe estudos, né, que mostram você eles provocaram, por exemplo, meditadores de longa duração, meditadores que tinham muita experiência e meditadores que não tinham experiência. E fizeram um teste, isso eu estou falando de estudo científico. E provocaram aquele que, e tudo medindo, né, analisando o cérebro.
E a resposta daqueles que não tinham prática, que não tinham, é muito mais. Ele reage muito mais devagar. Ele sente a. Tem uma zona no nosso cérebro, uma área no nosso cérebro, que registra isso. O meditador experiente, ele recebe, mas ele não reage. Aquilo vai sumindo. Enquanto que o outro que não é meditador, ele recebe na mesma hora, ele já dispara aquele Uhum. sistema de luta e fuga. Ah, bacana isso. Aí E, André, existe a possibilidade de alguém não conseguir meditar? existe, se ela não quiser. Se ela quiser, Meditação. todo ser humano consegue. Sim, sim, isso é da natureza do ser humano. Entendi. Ó, o Bruno falando aqui, ó, eu estava sofrendo com ansiedade e a meditação mudou a minha vida. É isso aí, Bruno. Bacana. Porque E aí, no nosso. isso é uma das suas propostas, né, André? Entregar essa transformação para as outras pessoas, né? Hoje a gente está aí Sim, nessa vida corrida, a gente não para olhar para nós, olhar para dentro, até essa percepção que você está falando de não julgar. A gente está muito acelerado o tempo todo. faz parte do dia a dia, né? Da nossa vida diária, né? E a gente vai entrando no looping, né? Vai entrando naquela loucura e a coisa fica maluca, né? É bem E maluca. E segundo a ciência, qual que é o benefício da meditação? Ou assim, tem o benefício da meditação é uma coisa científica, é comprovada, como que é isso? muito comprovado, muito. Esse curso nosso, ele é um curso baseado em evidências científicas. Uhum. Por exemplo, a meditação vipassana que eu pratico, não tem alguns estudos, mas isso não importa, é outra conversa. A meditação mindfulness que a gente vai ensinar, ela é muito calcada na ciência, baseado. Nós tivemos o nosso curso, a gente fez um curso de um ano com a professora Kátia, que é lá do Instituto de Psiquiatria da USP. Uhum. Então, é tudo em cima de estudo. Então, o que nós vamos falar aqui é tudo baseado em estudo, tudo evidenciado. Não é que eu acho que. Então, tem evidências, por exemplo, que a meditação mindfulness é boa para ansiedade, depressão, vícios. A pessoa que tem vício, por exemplo, ela consegue. Uma coisa interessante, as pessoas às vezes acham que se ela começar a meditar, ela não vai poder mais beber, não vai poder mais fazer sexo, não vai ter uma vida. Não é isso, não é isso. É pelo contrário, a meditação vai trazer para você avaliar aquilo que você está consumindo. Porra, gostoso beber? Eu gosto de tomar uma cerveja, tomar um vinho, mas a gente sabe o limite, né? Opa! Uhum. E a meditação traz isso para a pessoa, né? O Porque o que limite dela. acontece? Exatamente. Então, voltando à sua pergunta lá se existe evidência. Sim, existe muitas evidências, inclusive o trabalho do Kappa-Zinn, ela é tudo baseado em estudos. Olha, Entendi. tem a Brisa que está falando, tem muita dificuldade em silenciar a mente. Eu não tô vendo as perguntas, André, Eu estou então. vendo. Eu vi aqui. O Renan entrou, Renanzão. Renanzão. Então, silenciar a mente é prática. É prática. À medida que você vai praticando, porque é um treino. Aquilo que você perguntou lá atrás, se todo mundo pode meditar, pode, isso aí faz parte da nossa vida. É só treinar, como escovar o dente. Você nasceu, Até se tornar um hábito. você nasceu sabendo escovar dente? Não. Não, aprendi. E hoje muitas pessoas, né, a maioria,
não consegue deitar, por exemplo, sem escovar o dente, ou levantar e não escovar o dente. Uhum. Então, Causa o incômodo, né? exatamente. Então, é prática. Eu sempre digo para os meus alunos assim, qual é a melhor meditação? Aí eu falo, a melhor Você meditação pratica. que existe é a prática. E Porque tem aí que vai se começar. tornando cada vez melhor, né? Tem que começar. 5 minutos. Só que tem que ter disciplina, tem que fazer direto, não pode parar, tem que todos os dias. 5 minutinhos Entendi. hoje, 5 minutinhos amanhã. André, e assim, ó, por exemplo, é o que a menina, a moça falou no seu nome que não apareceu aqui pra mim. É a dificuldade de silenciar a mente, né? Por exemplo, eu sento, vou meditar. E aí eu fico falando assim, nossa, eu preciso lavar roupa, eu preciso cuidar da casa, eu preciso entregar relatório de cliente, preciso fazer arte de cliente. Como que a gente lida com isso? Porque a minha mente, ela não para mesmo. Eu tenho a mesma dificuldade que essa moça. Então, é da natureza da mente pensar. E como que a gente fica, né? Porque eu vou te falar assim, dentro do que eu imagino. Porque eu imagino que a meditação seja você respirar e ficar ali quietinho. É como se não viesse nenhum pensamento. E aí, né? Eu acho que muitas pessoas desistem por isso, porque os pensamentos continuam vindo e a gente continua achando que eles têm que parar de vir. Não, então, você está reagindo. É aí que está o negócio. Porque, na verdade, quando a gente está meditando, a gente é um observador. Você está Uhum. se, você está observando as sensações e um dos problemas também, Paula, é que muita gente aprende de maneira errada. Entendi. Nada contra os aplicativos, nada contra a pessoa aprender vendo na internet, nada contra. Mas o problema é que tem muitos professores que não têm experiência, não têm a vivência da meditação. Ele Uhum. sabe muito teórico, mas não sabe a prática de meditação. Então, então ele não traz isso para o aluno, entendeu? Com clareza, né? Então, mas meditar é prática, E a prática. gente só pode meditar sentadinho lá bonitinho? Não, aí que você falou, você tem a meditação, na meditação mindfulness, você tem a meditação formal, que é essa sentadinho, bonitinho, que você está lá observando, e tem a meditação informal. O que é a meditação informal? É quando você está, por exemplo, lavando a louça, e você está observando a temperatura da água, está focado ali, não é que você está lavando a louça e pensando que nos boletos lá, sei lá, nem Eu vê. tenho feito isso na hora de tomar banho, André, de tentar ao Maravilha. máximo prestar atenção ali no banho, na água caindo. Por quê? Porque fica muito dispersa. É como se eu não conseguisse silenciar minha mente em horário nenhum. Mas fazendo esse trabalho no banho tem dado certo. Porque quando minha mente vai para algum lugar, eu falo, não, volta aqui. E aí vai indo. É um treino. É um treino, é isso aí, tá no caminho. É por aí mesmo. Tá vendo? A gente vai estudando, porque para gerar conteúdo, a gente precisa estudar, né? Aí você precisa entender um pouco mais. É, Então, volta é aqui. verdade. E André, Adriana, boa noite, conta aí pra Adriana. gente como que vai ser o curso. Olha, o nosso curso ele começa esse mês, dia 27, né? E vai ser um curso de 8 semanas. Uau. Tudo isso é baseado em estudos, tá, gente? Isso aí não é eu que criei 8 semanas, não é, não é invenção minha, não. Então, vai ser todo apostilado, a gente vai fornecer para as pessoas, para os alunos, a, a parte teórica. Nós vamos Uhum. iniciar todas as aulas, a gente inicia e termina com uma prática, Certo. e, e vamos abordar vários assuntos. Nós vamos entender, por exemplo, a fisiologia do estresse, fisiologia da ansiedade.
Vamos trabalhar tudo isso aí. Bacana. E serão 8 encontros de quantas horas? É Duas uma horas. hora? 2 horas. 2 horas. É. 2 horas por De quê? forma online, né? 2 horas porque a gente começa meditando 12 minutos e termina com 12 minutos. Só aí já foram 24 minutos. Uhum. E a gente tem, a gente vai conversando com, depois da prática, a gente faz uma coisa que é muito importante e entender o que que o aluno percebeu, o que que ele está sentindo, como é que está sendo a prática. Bacana. E, e aí que é legal, que fica enriquecedor O grupo, né? o grupo, é. Então é importante isso. Então a gente tem que ter um tempo tranquilo, né? Nada de absurdo, né? Certo. E André, esse curso vai ficar, por exemplo, eu comprei o curso, mas exatamente em uma quinta-feira eu não posso. Eu perco essa aula ou essa aula fica gravada e eu tenho acesso depois? Ela fica gravada. Para todos os alunos ela vai ficar gravada, Bacana. Então, tá? até depois, se alguém quiser assistir mais de uma vez, então consegue. Sim. Bacana, bacana, Eu bacana. vou ter ele fica gravado por um determinado tempo que eu ainda não sei, tá? Uhum. E são detalhes aí que você que vai me ajudar. Então eu já adianto que ele vai ficar só um mês depois. Por exemplo, a gente vai terminar em dezembro, né? Isso. Aí ele vai ficar, tipo, até o final. Acho que termina na primeira quinta de dezembro, não é isso? Eu acho que não me lembro, não me Aí lembro. depois mais 30 dias só, né? Porque é o Isso, direito que se perder uma ou outra aula, porque eu acredito que ninguém vai comprar um curso ao vivo pra gente não assistir. Não faz sentido. não faz, É alguma coisa para acontecer eventualmente. Então não precisa Sim. mais do que 30 dias após o término, né? Exato, exatamente, E, olha, eu vou te falar uma coisa, isso não é gasto, É um tá? investimento. É um investimento e mais importante do que o dinheiro, gente, é você começar a meditar. Meditar, gente, transforma a nossa vida. E eu acho que eu tenho uma obrigação. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, tem várias pessoas aqui. Você sabe por que que você veio aqui nesse planeta? Uau. O que que você está fazendo aqui? Então, a meditação, ela traz tudo isso para a gente. Nós vamos discutir isso, vamos... Vai entender, né? Oi? Vai entender, né? O porquê de cada coisa. Não, não, cada um tem uma maneira de vida, né? Então, a gente... é, porque a meditação, eu como psicanalista, o que que eu quero para os meus pacientes? Eu não quero que ele fique dependente de mim. Então, Uhum. se ele quer aprender meditação, porque a meditação é uma autoanálise. À medida que você vai praticando a meditação e se aprofundando nela, você sentou, né? Eu, por exemplo, eu medito todos os dias de manhã. Na hora, bicho, vem coisa que eu fiz errada lá do outro dia. Caceta, eu fiz aquele negócio lá e pô. Então você Precisa vai arrumar isso. você vai lá perlaborando as questões ali, a coisa não vai embora. Que legal. Muito interessante isso. E assim, André, as pessoas que têm depressão, ansiedade, mas assim, em um nível avançado, elas podem participar? Podem, só que aí foi legal essa pergunta sua, porque eu tenho um questionário, eu vou aplicar naquelas pessoas que quiserem, a gente faz verifica qual é o grau de ansiedade que a pessoa tem e qual é o grau de depressão. Entendi. E, tá? Porque aí a pessoa vai ver, exatamente foi isso, a conclusão do meu curso de pós-graduação em psicanálise foi isso, né? Eu apliquei o questionário antes e no final do,
do curso. Então, a pessoa que tem algum problema pode conversar, a gente pode conversar fora, não tem custo nenhum, isso está incluso. Falar nisso, nós vamos criar um grupo também de WhatsApp para a gente discutir, para quem tem dúvidas, né? A pessoa está praticando e tem uma dúvida, pode ser um negócio comigo, Uhum. e eu estou com uma dúvida, né? A gente pode esclarecer, então Um grupo essa é a de ideia. apoio mesmo, né? Durante esses. E, Vai ser 2 meses e meio de curso, né? sim, Bacana. exatamente. Eu gostei muito de ser ao vivo, porque eu já vi muitas pessoas comprando cursos online apenas com aquele sentimento de comprar. E eu Sim, digo que comprar um curso, ele não muda a vida de ninguém. O que muda é você ter o conhecimento e praticar. Porque o conhecimento exato. sem prática também, ele não adianta de nada, né? Não, Então, não. quando é ao vivo, é uma responsabilidade da pessoa estar ali e praticar. E com isso, ela vai conseguir ver todos os benefícios da meditação na vida dela. Exatamente. Ó, o mais importante da meditação, quando eu comecei a meditar 25 anos atrás, o que me despertou a meditação, só para me contar uma experiência interessante. Eu pratiquei yoga por mais de 10 anos. E nas minhas aulas de yoga tinha meditação. Eu falei, cara, olha esse negócio aqui, como a gente diz em Minas, esse trem é bom, rapaz. Esse trem é bom. Esse trem é bom. E aí o que que eu fiz? Eu falei, não, eu vou estudar. E eu comecei a estudar e praticar. E depois que eu fui para. Tive aula com um monge, tive aula com muita gente que me ensinou. Que legal. E agora a gente vai abrir para dúvidas, né? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aí para o André? Aproveita, gente. Fique à Aproveita que a hora vontade. é agora. Isso, aproveita que estamos aqui para esclarecer. Eu já tirei várias, né? Meu Deus, são muitas. André, uma outra coisa que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas é Ah, se meditação é uma religião. não, de forma alguma. Não tem nada a ver, né? É cientificamente. Na verdade, a meditação está sendo provado, né? Ela é milenar, mas está sendo provado que, que é uma ciência, né? Uhum, Não tem nada a ver com religião, nada a ver. bacana. Eu Porque acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. é que quando você fala religião, a pessoa já pensa que a gente fala muito de Buda, né? Uhum. E a Fernanda A está minha perguntando. dúvida inicial foi justamente por isso. A Fernanda está perguntando: tem limite de número de alunos no grupo? Olha, eu acho que não, porque a gente vai fazer pela plataforma Zoom, né? Então, mas é interessante. Não, eu vou limitar sim. É interessante a gente limitar, que senão fica uma coisa. A 20 pessoas, no máximo 20. 20 pessoas. Para a gente Isso poder. já é uma coisa para o pessoal ficar bem atento, porque aí as vagas são limitadas, né? Por que que eu vou fazer 20 pessoas? Porque senão, tomara que aconteça isso, mas se tiver muita gente acima, você não consegue dar assistência para todo mundo, né? Eu imagino. Fica uma coisa maçante, e não é essa a ideia. Uhum. E André, assim, ó, eu já Ó, sei ó, meditar. ó, ó, o dono está perguntando: a meditação pode auxiliar a deixar de fumar? Super, super. Eu tenho um paciente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um paciente que eu trato ele na psicanálise. E ele é um dependente químico. Ele usa cocaína, maconha e álcool e cigarro. E a gente está fazendo um trabalho com ele está conseguindo diminuir o cigarro. Ele tá em abstinência, né? Faz uns 3 meses que ele não usa. Mas ajuda muito,
ajuda muito. Por quê? O que que acontece? Cara, você já tomou consciência que você coloca aquela. Eu fumei lá na época de menino, né? Mas eu achava tão idiota colocar aquele negócio na boca e puxar. Com respeito Sabe a o que quem eu fiz quando fuma. eu parei de fumar? Eu vi que era um hábito. Aí eu cortei vários pedaços de cenoura e eu andava com o negócio de cigarro aqui, a cenoura aqui, ó. Às vezes até para dirigir, era só para ter a sensação que eu estava com o cigarro. Agora, dia Olha 24 de só, outubro, faz 4 anos. olha, eu vou pegar o gancho seu aí. Você falou, sabe o que, que na verdade a gente procura em tudo? Substituição. Sensação. 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 Você pegava a cenoura e colocava, sentia a sensação que você estava com a. Não é o cigarro. Tudo bem que aí tem a questão da nicotina. A nicotina causa uma dependência, né? Mas se você for tirando aos poucos, eu não recomendo ninguém a parar de fumar de uma vez, mesmo porque você tem a dependência da nicotina. Então você aos poucos pode ir tirando o cigarro, né? E qualquer outro, bebida. Porra, eu bebo, a pessoa bebe todos os dias. Não, vai diminuindo, vai Diminuindo. diminuindo. Né? Não precisa parar de beber. Bebe um pouquinho. Quando eu parei, foi de uma vez. Foi de uma vez, O mas cigarro. a cenoura super me ajudou. É, legal. Mas ajuda sim, viu, Dona? Aí que tem uma pessoa perguntando, André, a melhor produtividade e meditação. Ah, tá, entendi. Ela está perguntando se a meditação melhora de manhã ou à noite, né? Olha, isso é muito particular, brisa, né? Brisa, acho que é brisa. É brisa. Brisa. Para mim, por exemplo, eu descobri que de manhã é o ideal. Mas isso é eu. Tem pessoas que acham que a noite é melhor. Então você tem que procurar Achar o descobrir, seu, né? achar o melhor horário, né? O melhor horário que você tem para praticar. Mas o Bacana. importante é praticar, gente. Não importa que hora que é, tá? O importante é você praticar, seja a hora que for. E Mesmo você vai durante o dia, encontrar. né? Oi? Mesmo durante o dia. Mesmo durante o dia. E você pode fazer também. Ah, o Bruno falou que faz pela manhã, logo cedo. Eu também. Eu descobri que, para mim, o melhor horário é de manhã. E Uhum. cada um tem uma particularidade, né, Paula? São várias, né? Várias coisas ali, como se diz, as particularidades. E a gente vai testando e achando o que é melhor para nós, né? Uma outra coisa, gente, que é muito legal na meditação, importantíssimo isso. Eu tenho 64 anos. A minha produtividade é incrível. Por quê? Eu tenho foco nas coisas que eu faço. Eu estou falando isso, não é que é porque eu sou gostosão, não. Isso é um benefício da meditação, né? Uhum. Eu não, agora não tenho tempo de contar a história, mas tenho histórias aqui verídicas de pessoas que faziam uma atividade depois da meditação. Ela começou a produzir muito mais, produz muito mais. Que melhora o foco, melhora a concentração, melhora tudo, né? E aí são vários resultados aí. A Márcia fez uma pergunta muito interessante. Beijo, Márcia. Ela perguntou o seguinte: tem alguma contraindicação? Olha, Márcia, a pessoa que tem psicose, pessoa que tem, por exemplo, esquizofrenia, ela pode até praticar, mas tem que ser uma prática com um profissional da saúde, da área da saúde. Eu estou Ah, falando isso, bacana. eu tô falando isso porque a minha professora lá do Instituto de Psiquiatria da USP, o trabalho dela foi feito com pessoas com anorexia e pessoas que tinham problemas mentais, né? Então pode sim, mas não é, Precisa isso é dessa uma outra, orientação.
Por isso que eu falei, quando a pessoa tem algum grau de ansiedade elevado ou depressão elevada, eu gostaria de conversar com essa pessoa no particular. Uhum. Bacana. E André, como que as pessoas fazem a inscrição para o curso que começa aí de 27? É só entrar na bio nossa lá, né? E Uhum. Acessar clicar o na link nossa. da bio direct, né? E chamar, que aí faz a e- inscrição por lá. Exatamente, é. O Bruno perguntou aqui se meditar 1 hora é ruim. Pessoal, é legal, hein? Eu gosto dessas perguntas. Olha, Bruno, é importante que você não caia nas armadilhas da meditação. Meditar 1 hora, precisa ver se está sendo produtivo essa meditação. Bacana. Às vezes é preferível você praticar 15 minutos, dar uma parada, mais 15 minutos, dar uma parada, voltar, né? Ou meia hora, você vai descobrir. Né? 1 hora, eu pratico 1 hora. A minha meditação é de 1 hora. No centro de meditação, a gente pratica mais de até 2 horas, direto. Mas é outra técnica e tal. Mas é importante a gente. Isso é uma outra coisa que nós vamos ensinar no nosso curso, que são as armadilhas da, da meditação. Nem Por sabia que exemplo, a meditação tinha suas armadilhas. por exemplo, você está quentinho, você está quentinho, fica meditando, tudo quentinho, daqui a pouco você está cochilando, né? Verdade, cochilo Então, mesmo. é, André, uma outra dúvida agora. Por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que quer começar a praticar meditação e ter seus benefícios. Mas se uma pessoa que já tem, já sabe um pouco, ela também pode vir para o curso? seria interessantíssimo. Eu tenho colegas que fez o curso comigo, esse de 1 ano, nós fizemos um curso punk, puxadão. E uma delas falou que vai fazer o curso comigo. Olha que Na ver- legal. É que, na verdade, é uma reciclagem, né? A gente vai fazer uma reciclagem. Aquelas pessoas que, por exemplo, o Bruno, que tá, tenho visto ele fazendo várias perguntas aí. Ele pratica já. Por que que é legal um curso desse? O nosso curso, a gente vai falar de coisas atuais, de Sim. trabalhos atuais, de meditação, Tudo de atualiza coisas. muito rápido, né? Sim, é. Então, e dúvidas, né? Porque a gente vai estar 2 horas junto. Pô, aconteceu isso comigo. Porque, gente, a meditação, ela é, ela é, ela é muito envolvente. A hora que a gente começa a entrar nela, começa a surgir muitas dúvidas, né? Uhum. É, são várias dúvidas. E eu acho que esse é o diferencial do seu curso. Porque é acesso direto a você, acesso direto ao expert que sabe, né? Que está aí praticando há 25 anos. A gente não está falando nem de 25 dias, nem 25 semanas, né? São 25 anos de experiência e sempre com essa reciclagem. Porque antes de você montar um curso para entregar um produto atual, você precisou fazer essa reciclagem também, né? Sim, sim, é. E a gente vive estudando, né? Vive Não para. estudando. Não tem jeito. E tem mais uma coisa, né, Paula? A vantagem também minha, que eu sou um psicanalista. Eu já ia falar isso agora. É benefício duplo. E eu sou um estudioso da mente. Outro dia eu estava vendo as minhas coisas. Cara, eu estudo a mente desde 1990. Eu tinha 4 anos. É. Então, eu sempre fui fascinado pela mente, como é que funciona a mente e tal. É muito legal. No nosso curso, nós tivemos aula com uma americana, a Tara Sara, e eu fiz uma pergunta para ela,
Isso aqui é interessante, isso. Eu fiz uma pergunta para ela, falei, a gente pode dizer que a gente é a nossa mente? Ela deu uma risadinha, ela falou, opa, isso aí nós temos que discutir com mais profundidade. Então, o curso que nós vamos dar é embasado em quem tem experiência prática e teórica, né? Uhum, Então, eu tenho certeza que vai agregar muito. bacana. Tem mais pergunta aí? E como a Paula, que a Fernanda está falando, é legal que a gente vai fazer em grupo, né? Sim, O grupo é muito enriquecedor, é muito enriquecedor. que vai aprender a teoria, a prática e com a vivência do outro, né? É É, muito bom. Porque muito às bom. vezes, assim, o que que é legal também? Às vezes a pessoa tem dúvida e ela fica, ela tem vergonha. E aí a outra vem ali e faz a pergunta e acaba sanando a dúvida do grupo todo. Exato. Aí o Brunão tá participativão aí, olha aí. Ele perguntou assim, que ele pratica, né, bastante, mas ele sente falta da parte teórica, do entendimento. Isso é Ai, importantíssimo, gente. É muito importante saber por que que você está fazendo aquilo, né? uhum. Ah, tô fazendo porque falaram que é bom. Não, é saber de fato, né? É, exatamente, é Ir isso a mesmo. fundo. Bacana. Então você vai terminar o ano mais feliz. Mais feliz, com a mente mais calma, né? Assumindo ali o controle. Não deixando a mente ficar controlando tudo o tempo todo, né? Vamos sair do piloto automático É, gostei daquele vídeo seu do piloto automático, que é realmente muito verdade. A gente vive no piloto automático para tudo. para tudo, E você sabe que numa discussão entre duas pessoas, quem ganha? Quem ganha? A Quem mente. ganha é o mais calmo, não é? A mente. É o mais calmo. É o que Mas está é ali então, com o controle de si mesmo, né? Menos controle reativo. menos reativo. E olha, você tá no caminho, hein, Paula? Tô, Vai, tô aprendendo. vai ser uma boa aluna, hein? Tô aprendendo. Eu chego lá. Gente, mais Então, alguma pergunta? Bruno, realmente tem que aprofundar. Porque o Bruno colocou isso, né? Para melhorar a prática, tem que aprofundar na parte teórica. Uhum. E, e não tem como não ser assim, sabe? Você praticar todos os dias, ótimo. Gente, eu comecei assim. Eu fui autodidata, fui lendo e tal, e por acerto e erro, fazendo errado. Tô Depois que eu fui aprendendo. fazer depois que eu fui fazer o curso com pessoas, com monges mesmo, né? Aqui em Itu teve um monge, que inclusive tem um monasterio dele aqui, e aí eu vi quanta coisa errada eu estava fazendo. E aí você começa a ganhar qualidade, né? Sua meditação começa a ganhar mais qualidade. E, consequentemente, né, com mais qualidade, ela traz mais resultado para nossa vida. Não, maravilha, maravilha, maravilha. Eu Show. acho que teve uma postagem minha que eu coloquei uma coisa lá, acho que é do Richard Davidson, que ele fala que o mundo será outro quando todo mundo meditar. Uau. Sim, Bruno, as aulas são semanais. São 8 semanas. Se eu não estou enganado, toda quinta-feira, É toda quinta. toda quinta, das 7h30 às 9h30. É isso, Paulo? Acho que é isso. O horário você não me passou, mas eu sei que é toda quinta. É isso mesmo, mas a gente vai. Amanhã a gente define tudo isso. Então, são 8 aulas, né? Em cada aula de 2 horas, começando agora em outubro e terminando em dezembro.
Vai terminar o ano, ó. Muito bem. Bonitinho. Mais consciente, não Bacana. é? Bacana, bacana, bacana. Maravilha. Então, Então é isso, gente. se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar para não ficar uma live tão extensa e que outras pessoas possam ter acesso depois, né? Porque as pessoas são tão aceleradas que eles olham o tempo de live, tipo, 90 minutos. Ai, não vou assistir. Aí quando é uma live mais curta, eles assistem a live gravada. É verdade, é verdade. E isso é outra coisa, né? Eu estou lendo um livro agora, eu recebi ontem, sobre resiliência. É um best-seller na Alemanha. Putz, Ah, então é muito legal que você vê o dia a dia, né? Hoje as pessoas estão entrando num ritmo tão acelerado no burnout. O burnout hoje, para quem não sabe, burnout é uma depressão. Eles colocaram o nome de burnout para ficar mais bonitinho. vai É uma bonito, coisa né? porque ocorre nas empresas. A pressão é tão grande, né? Que as pessoas vão ficando doentes. As pessoas estão ficando doentes. Então, cuide da sua vida, reserve um. Gente, eu falo isso para as mulheres, nos cursos que eu dou, nas palestras que eu dou, sempre tem mais mulher. Eu falo Sim, sempre assim: vocês mulheres não se cuidam. Não se cuidam psiquicamente, porque se não fosse vocês, a indústria de cosméticos estava falida, né? estava mesmo. É, então, mas você tem que reservar um momento para vocês, um momento de quanto tempo você tem para você, né? Quanto tempo você tem para você? 10 minutos? 15 minutos? Meia hora? Sabe quanto Esses tempo eu tenho dias para mim? eu tava Sabe fazendo quanto uma tempo eu análise, tenho para mim, Paula? 2 horas, uma de manhã, uma de noite. É, Esses dias eu tava então falando com é. uma psicóloga que a gente sempre fala assim, ai, tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo. Às vezes, tempo pra gente, tempo muitas vezes para outras pessoas, mas quando a pessoa morre, separa tudo e vai no velório. Como que a gente É, consegue arrumar tempo? pois é, pois é. Né? Então, assim, é questão de prioridade mesmo. E saber que a saúde mental, a saúde física, ela depende da saúde mental. Se não cuidar da mente, o corpo todo adoece. Perfeito, perfeito. Mente sã Corpo sã. e vamos encerrar. Vamos E encerrar com fechou. chave de ouro, Muito hein? obrigada pela oportunidade. Eu amei. As minhas dúvidas foram todas esclarecidas e vamos esperar o pessoal aí vir cuidar da mente agora. Maravilha, gente. Tchau, gente. Obrigada pela participação de todos aí. Fique com Deus. Muita luz para vocês.